Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à Batista Vila Formosa, uma igreja que existe para adorar a Deus e cuidar de pessoas. Eu sou o pastor Gabriel Porto e no estudo dessa semana nós veremos os livros dos profetas menores, dando continuidade a essa série de estudos sobre a bibliologia do Antigo Testamento. Então hoje, para encerrar o Antigo Testamento, o último grupo de livros do Antigo Testamento, conhecido como os profetas menores. Então são eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E é muito importante você ter em mente que essa sequência em que os profetas são transcritos na Bíblia não corresponde à ordem cronológica em que eles viveram. Alguns aqui são mais antigos, outros são mais recentes, alguns são anteriores do cativeiro babilônico, outros são posteriores. Isso eu vou explicar no decorrer desse estudo. O primeiro profeta que eu quero falar é Oséias. Nós podemos subdividir o livro dele em duas partes. Então, dos capítulos 1 a 3, a vida de Oséias, onde Deus manda ele se casar com uma prostituta, e aí ele vai lá, tira a mulher da prostituição, casa com ela, tem filhos com ela, e depois de algum tempo ela o abandona e volta para a prostituição. Então Deus manda que ele vá lá, a perdoe, a tire novamente da prostituição, a leve para casa outra vez. E por meio da vida de Oséias, Deus mostra o relacionamento dele com Israel, que várias vezes Israel se desviava do Deus verdadeiro e começava a adorar outros deuses, espiritualmente se prostituindo com isso, e Deus graciosamente os chamava novamente, reestabelecia a aliança que ele tinha com seu povo e por sucessivas vezes o restaurava. Dos capítulos 4 a 14, nós temos profecias falando sobre a queda e sobre a restauração de Israel. E é importante nós analisarmos alguns trechos de Oséias que são muito importantes. Por exemplo, uma frase muito conhecida que diz: "O meu povo perece porque lhe falta conhecimento". Ela está no livro de Oséias, é de Oséias que foi retirada. Também nós temos referências a Oséias no Novo Testamento, por exemplo, Mateus 2,15, quando fala ali do início ali da vida de Cristo, ele também faz uma referência a Oséias 11,1. Oséias também profetiza que o Messias ressuscitaria ao terceiro dia. Também profetiza que os gentios que não eram povo de Deus passariam a se tornar povo de Deus também, como o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 9, entre outros textos. Então, prosseguindo aqui, entrando no livro seguinte, que é Joel. Joel é um livro bem pequeno, apenas com 3 capítulos, e no primeiro capítulo é uma predição sobre a queda de Judá e de Jerusalém. O segundo capítulo, ele é uma profecia sobre o futuro escatológico e o derramamento do Espírito Santo. Então, o trecho mais conhecido do livro de Joel é o capítulo 2, onde ele profetiza que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne e que isso vai se cumprir lá em Atos 2, quando o poder do Espírito Santo é derramado sobre todos os discípulos ali reunidos em Jerusalém. No capítulo 3 de Joel, ele fala sobre profecias do futuro escatológico e aparece uma expressão chamada de o dia do Senhor. E essa expressão é a primeira vez que ela aparece aqui, depois ela vai ser repetida e mais detalhada em vários outros livros da Bíblia. Às vezes se referindo à volta de Cristo, às vezes se referindo ao período tribulacional. Essa é uma passagem de destaque nesse livro. O próximo livro, Amós, ele tem ali também 9 capítulos e basicamente dividido em 3 partes. Capítulo 1, profecias contra várias nações. Capítulos 2 a 8, profecias contra Israel. E no capítulo 9, uma promessa de restauração a Israel.
A respeito do livro de Amós, o que nós podemos falar a respeito da relação dele com o Novo Testamento, né? Há uma concordância entre os ensinos de Amós e os ensinos de Jesus e Tiago a respeito do formalismo e do ritualismo, né? E também, olha que interessante, quando nós vemos lá em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, onde ficou decidido que os gentios não precisavam seguir a lei de Moisés quando passavam a crer em Cristo, ou seja, não precisavam, para se tornar cristãos, ter que se tornar judeus também, né? Tiago, ele vai fazer uma citação desse profeta ao dizer que ele entendeu que naquela atual era Deus havia se voltado para os gentios para levantar um povo para si, e que depois que isso fosse concluído, ele levantaria novamente a tenda caída de Israel. E essa expressão da restauração de Israel, de levantar a tenda caída de Israel, ela vem do profeta Amós. É daqui que Tiago tira essa referência da profecia. Depois o profeta seguinte, Obadias, né, basicamente ele tem um assunto só: profecias contra o povo de Edom, os descendentes de Esaú. Nós podemos aplicar a relação dele com o Novo Testamento, que Paulo usa isso como pano de fundo, principalmente em Romanos 9, para falar ali que desde o início Deus já tinha escolhido a descendência de Jacó como a descendência do povo de Israel, do povo santo, da onde viria os profetas, as escrituras e, por fim, o próprio Messias. E já havia rejeitado Esaú e sua descendência como povos ímpios. Então, e o livro de Obadias, ele ressalta muito essa questão. Também profecias como, por exemplo, o mais velho servirá ao mais novo, que é feito lá no Gênesis, a partir do nascimento de Jacó e Esaú. Obadias relata o cumprimento dessa profecia, onde os edomitas, que são os descendentes de Esaú, se tornam um povo vassalo do povo de Judá, do povo de Israel, cumprindo essa profecia feita ali no Gênesis. O livro seguinte, possivelmente o mais conhecido de todos os profetas menores, é o livro de Jonas, que tem 4 capítulos. Basicamente, Deus impele a Jonas a missão de ir pregar sua mensagem para o povo de Nínive, um povo gentil ali, um povo inimigo de Israel. E ele se recusa, e vocês conhecem toda a história, que ele tenta fugir, mas não adianta nada, ele acaba caindo lá em Nínive do mesmo jeito, e querendo ou não, cumpre a missão de pregar a palavra de Deus para os ninivitas, e eles se arrependem, e por isso Deus não destrói Nínive naquela geração. Mas nós vamos ver que depois de algum tempo o povo caiu de novo em impiedade, e aí sim Nínive vai ser destruída. Na sequência nós temos Miqueias. Miqueias, ele começa ali no capítulo 1 com profecias contra Samaria e Jerusalém. Então lembre-se, Samaria é capital do Reino do Norte, Jerusalém, capital do Reino do Sul. O povo de Israel é dividido em 2 reinos. Então ele viveu nessa época do Império dividido. No capítulo 2 ele vai profetizar sobre o castigo que viriam desses povos opressores contra o povo de Israel. No capítulo 3 ele vai falar da repreensão aos líderes e aos profetas. E olha que interessante, o capítulo 4 de Miqueias, ele contém exatamente a mesma profecia que está registrada em Isaías 2, palavra por palavra. É uma profecia a respeito do reino messiânico. Então, como Miqueias viveu primeiro, tudo indica que Isaías pegou uma profecia de Miqueias e o transcreveu ali no capítulo 2 de seu livro, tá? E dos capítulos 5 a 7, Miqueias fala de outras profecias contra Israel. E mais uma vez, da mesma forma que nos outros livros, dentro de profecias com um contexto histórico, Deus vai revelando a respeito do Messias, da obra vindoura que seria realizada, do futuro escatológico. Por exemplo, aqui em Miqueias 5, é uma profecia contra Israel, contra Judá, ali o Reino do Sul. E aí, de repente, no verso 2, ele diz assim: mas tu, Belém Efrata, a menor cidade de todas as de Judá,
de ti virá aquele cujas origens são desde os tempos da eternidade. Então aqui está a profecia de que o Messias, Jesus Cristo, nasceria em Belém. Está aqui no livro de Miqueias. Então perceba que mesmo os profetas menores têm profecias importantes para nós. Na sequência, eu posso falar aqui do livro de Naum. Lembra que eu falei de Jonas? Jonas, 150 anos antes da época de Naum, ele vai a Nínive, prega a mensagem de Deus e o povo se arrepende e por isso Nínive não é destruída. Mas depois Nínive cai em impiedade, volta a adorar deuses estranhos. Nínive fazia parte ali do Império Assírio. O Império Assírio se volta contra o povo de Israel, destrói ali o reino do norte, Israel, a capital Samaria, as 10 tribos do norte, os espalha pelo mundo. E como punição por ter se desviado da mensagem de Deus e por ter novamente se tornado um inimigo de Israel e atacado o povo de Israel, na geração de Naum, nós vimos que esse povo que antes tinha se arrependido, mas depois voltou ao erro, Naum profetiza a destruição de Nínive, e de fato ela ocorre, e Nínive é destruída totalmente e deixa de existir. Isso se cumpre ali no tempo de Naum. E como uma curiosidade para vocês, a relação ali de Naum com o Novo Testamento, apesar de nós não termos citações diretas de Naum no Novo Testamento, na época em que Naum viveu, a cidade onde ele nasceu, onde ele vivia, se chamava Eucose. Isso está bem no primeiro versículo de Naum. Mas quando Naum se torna um profeta, se escreve o livro de Naum e se torna mais conhecido pelo povo de Israel, aquela cidade, ela recebe um novo nome. Ela passa a se chamar Vila de Naum. E sabe como é vila em hebraico? É Cafar ou Kefar. Então, a cidade que nós ouvimos tantas vezes no Novo Testamento, onde Jesus viveu, chamada de Cafar Naum, ela tem esse nome porque em hebraico ela se chama Vila de Naum, porque foi a cidade em que Naum nasceu. E depois que Naum desenvolveu seu ministério profético, essa cidade foi rebatizada com o nome dele em sua homenagem. Então perceba que mesmo assim nós temos uma ligação aí de Naum, do profeta Naum, com textos bastante conhecidos do Novo Testamento. Na sequência, o próximo livro é o livro de Abacuque. Abacuque ele significa abraço apertado, abraço forte. Esse é o significado do nome dele. O livro de Abacuque basicamente é um diálogo entre Deus e Abacuque, onde Deus afirma que todo pecado e toda injustiça serão punidos no devido tempo, de acordo com os propósitos de Deus, inclusive para os israelitas. Então, o livro de Abacuque, apesar de ser um livro pequenininho, ele é muito relevante para os nossos dias hoje. Porque veja a situação de Abacuque. Ele começa um diálogo com Deus, quase que pranteando e indignado, porque ele vê que na sua geração, nos seus dias naquele lugar, a injustiça e a corrupção imperavam ali. E ele ficava muito indignado porque a cada vez mais ele via os ímpios pecando, se corrompendo, fazendo coisas erradas, enganando, roubando, fazendo todo tipo de mal, e mesmo assim prosperando, ricos, poderosos e saudáveis. E ao mesmo tempo ele via os justos, aqueles que se mantinham fiéis a Deus, que buscavam a sua vontade, buscavam viver de forma honesta, pobres, miseráveis, sofrendo de doenças, fracos, isso aos olhos dele, E ele, indignado com essa situação, faz uma súplica, uma oração a Deus, questionando, por que Deus? Por que as coisas são assim? E aí Deus lhe responde, dizendo que isso era só uma ilusão, que essa fartura e prosperidade dos ímpios era temporária, e que os justos teriam a vida eterna, e Deus também os socorreria no tempo certo. E uma frase que muita gente acha que foi o apóstolo Paulo que
cunhou essa frase, mas na verdade ela é do profeta Abacuque, né? O justo viverá pela fé. Né? Paulo usa isso em várias de suas cartas, Romanos, Gálatas, a carta aos Hebreus, né? Mas essa citação é de Abacuque, Abacuque 1,17. E é o próprio Deus que diz isso para Abacuque. Olha, Abacuque, o que eu quero dos justos é isso, o justo viverá pela fé. Viverá pela fé de que eu vou cuidar dele, de que eu atenderei às suas necessidades, de que eu darei o sustento, livrarei do mal. Né? E que palavra mais contemporânea do que essa? Né? É justamente isso que nós estamos precisando ouvir, né, nesses dias, né? De que os justos, aqueles que creem em Deus, que buscam a Deus, eles têm que viver pela fé. O que é viver pela fé? É o contrário do que viver pela vista. Ou seja, a sua expectativa, a sua motivação não deve ser o que você vê nos jornais, o que você vê nas ruas, o que você vê na televisão, o que você ouve falar. A sua motivação, o que faz você caminhar e seguir dia após dia, é a fé no Deus vivo e verdadeiro, a fé em Jesus Cristo. É crer que nós servimos a um Deus que é todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, que te ama e que quer o melhor para você. E isso tem que ser a motivação para que nós possamos prosseguir e continuar lutando a cada dia. Isso é viver pela fé. E é interessante que o lema da reforma se tornou esse. Lutero, quando leu essa frase, ele assumiu isso, de que o justo viverá pela fé. E aí ele entendeu que a salvação vem pela fé, ela é recebida de graça, pela graça de Deus, mas o meio pela qual se recebe a salvação é pela fé em Cristo. Então guarde essa palavra no seu coração, o justo deve viver pela fé. E isso não foi Paulo que inventou, ele está citando Abacuque, que já no Antigo Testamento, séculos antes de Cristo, recebeu essa revelação da parte de Deus. E prosseguindo no estudo, o próximo profeta menor que eu vou tratar com vocês é o profeta Sofonias. Também é um livro bem pequeno, pouco conhecido. Basicamente, as 3 subdivisões que ele tem são os próprios capítulos. Então, no capítulo 1, né, nós vemos aqui, encontramos Sofonia emitindo juízo sobre Judá e sobre as demais nações. No capítulo 2, o julgamento recai sobre as nações vizinhas, e já no 3º encontramos uma promessa de restauração e conversão da nação de Israel. Então perceba que isso é um assunto recorrente entre os profetas. Eles exortavam o povo dizendo, olha, vocês estão nesse estado decadente, nesse estado de depravação, de exílio, de devassidão, mas isso não é o fim. Deus tem promessa de restauração para a nação de Israel. E da mesma forma, Deus tem promessa de restauração para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, grave isso em seu coração. O que você está vivendo hoje não é o fim, é parte do processo. E Deus tem uma promessa de restauração na sua vida. Basta que você continue crendo e se mantendo firme no caminho do Senhor. E no futuro, você se lembrará desses dias e vai dizer, realmente, Deus usou esse período para trabalhar no meu coração, para que eu pudesse ser forjado no meu caráter e me tornar uma pessoa melhor, um servo melhor para Deus. Da mesma forma, essa é a mensagem que nós vemos ali em Sofonias, uma mensagem de promessa de restauração. E na sequência, nós entramos aqui no último grupo, dentro dos profetas menores, que são os profetas menores pós-cativeiro, porque não houve nenhum profeta menor durante o cativeiro. Durante o cativeiro, os profetas que viveram foram Jeremias, Ezequiel e Daniel, todos eles classificados como profetas maiores. Todos esses profetas menores, esses 9 que eu já falei, eles tiveram a sua vida, o seu ministério,
antes do cativeiro babilônico. Agora, esses últimos 3 que eu vou falar, eles tiveram o seu ministério, a sua vida, Ageu, Zacarias e Malaquias, após o cativeiro babilônico. Então já é um contexto completamente diferente. O Império Babilônico caiu, o Império Persa sobe ao poder, e o Império Persa, na figura do seu rei Ciro, autoriza o povo de Jerusalém, de Judá, a retornar para a sua terra. Isso já cumprindo profecias de Isaías feitas quase 200 anos antes, onde o profeta Isaías, por meio do Espírito Santo, diz que surgiria um homem chamado Ciro, a Bíblia o chama pelo nome, 200 anos antes, e que diz que ele ordenaria que Jerusalém fosse reconstruída e que o templo fosse restaurado. E exatamente isso se cumpriu conforme foi profetizado. Esse homem chamado Ciro, ele subiu ao poder como imperador do Império Persa. O Império Persa derrotou os babilônicos e se tornou a maior potência mundial da época. E então Ciro permite o retorno do povo de Israel, o povo de Jerusalém, de Judá, à Terra Santa, para começar esse processo de reconstrução do templo e da cidade santa. Então nós vemos ali no capítulo 1 de Ageu a reconstrução do templo, esse processo de reconstrução do templo, e é muito importante você entender que Ageu ele é contemporâneo de Esdras. Então quando eu falei sobre Esdras nos livros históricos, Ageu estava junto com Esdras vivendo a mesma época. Então, o que estava acontecendo no livro de Esdras é o mesmo período e o mesmo lugar do que é relatado no livro de Ageu. Por isso é importante ler esses 2 livros em conjunto, para você ter um entendimento melhor do período histórico e de tudo ali que eles estavam passando, né? Com relação a Ageu e o Novo Testamento, né? Qual é a relação de Ageu e o Novo Testamento? No capítulo 2, nós encontramos várias referências a Zorobabel. E Zorobabel, sendo um descendente do rei Davi, ele acaba sendo uma figura do Messias. Por exemplo, um dos títulos que o Messias recebe é renovo. Ele é chamado de o renovo de Deus, tanto por Isaías, quanto por Jeremias, quanto por Zacarias. E aqui nós vemos que Zorobabel também recebe esse nome de renovo, né? Renovo com o sentido de broto, um broto de uma planta, né? Entenda como se a descendência de Davi fosse uma grande árvore e que com o cativeiro babilônico ela tivesse cortada e tivesse sobrado só o toco. Mas desse toco ali da árvore nasce um novo broto. E aí Zorobabel, sendo um descendente direto de Davi, ele é chamado desse broto, desse renovo, porque a partir dele a descendência de Davi iria continuar. E as promessas que Deus fez para Davi, de que todos os reis, os governantes de Judá viriam da descendência dele, até a chegada do rei eterno, que traria o trono eterno sobre a casa de Israel, poderiam ser cumpridas, porque existia um descendente direto do rei Davi vivo ali, que era Zorobabel. E algumas gerações depois, Jesus Cristo, pela sua linhagem humana, foi descendente de Zorobabel. Então, o Zorobabel, além de ser um ancestral do próprio Cristo, ele também acaba sendo uma figura, uma tipologia do Messias, e que ele é descrito com bastante ênfase no livro de Ageu. Tá? Na sequência, nós temos o livro de Zacarias. Vou colocar aqui o slide para vocês. Dentre os profetas maiores, Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Mas dentre os profetas menores, Zacarias também é o Apocalipse do Antigo Testamento. Porque de todos os profetas menores, Zacarias é o livro mais importante no que se fala a escatologia e a conteúdo relacionado a profecias do fim dos tempos. Inclusive, várias visões, várias alegorias que nós vemos no livro de Apocalipse, as explicações delas, para que nós possamos entender o que elas significam de fato, estão no livro de Zacarias. Por exemplo, o capítulo 1, ele fala da visão dos cavalos.
E depois nós temos lá em Apocalipse 6, versos 1 a 4 ali, os 4 cavaleiros do Apocalipse, para que nós possamos entender corretamente o que eles significam ali nessa tipologia, essa metáfora, nós temos que ler primeiro Zacarias, e isso vai nos ajudar a entender bastante. Depois, no capítulo 2, o anjo mede Jerusalém, né? Mais uma vez, nós encontramos essa mesma figura no Apocalipse, quando o texto vai dizer que o anjo recebeu uma vara de medir e mediu Jerusalém e os seus habitantes, isso está lá em Apocalipse 11, também nos últimos capítulos ali de Apocalipse, da Nova Jerusalém Celestial, mais uma vez fala que um anjo recebe uma vara de medir e vai medindo ali a Nova Jerusalém. Essa é uma visão paralela aqui com o capítulo 2 de Zacarias. Depois, vestes limpas ao sumo sacerdote. Aqui, mais uma vez, esse sumo sacerdote aqui, ele é da mesma época de Zorobabel. Então, esse sumo sacerdote também é uma figura de linguagem, uma tipologia do Messias, do próprio Cristo, em seu ofício sacerdotal. Né? No capítulo 4, ele vai falar da visão das 2 oliveiras no altar de Deus. Depois, na Apocalipse 11, quando vai falar a respeito das 2 testemunhas, diz que estas são as oliveiras que permanecem diante do trono de Deus, fazendo uma referência direta à visão de Zacarias no capítulo 4. Então perceba que o capítulo 4 vai explicar quem são as 2 testemunhas. Capítulo 6, ele revela que o Messias seria ao mesmo tempo rei e sumo sacerdote, né? Aqui falando da figura de Zorobabel, mas como uma metáfora, uma tipologia se aplicando ao Messias. E depois, de fato, Cristo é o rei de Israel e é ao mesmo tempo o sumo sacerdote da nova aliança, sumo sacerdote eterno e único. E outras profecias importantes, por exemplo, no capítulo 9, né, nós vemos ali em Zacarias 9:9, aquela profecia de que o Messias iria entrar em Jerusalém montado num jumentinho, de forma humilde, e nós vemos lá nos evangelhos isso se cumprindo exatamente da forma como foi profetizado. Os capítulos finais também, capítulos 12, 13 e 14 de Zacarias, falam do futuro escatológico, da conversão do povo de Israel, da segunda vinda de Cristo. É o primeiro livro do Antigo Testamento que profetiza que Jesus em seu retorno, o Messias em seu retorno, pisaria no Monte das Oliveiras e ele se fenderia ao meio, mostra a visão do retorno de Cristo. Então, é um livro muito importante para a escatologia, para o estudo do fim dos tempos. E depois, por último, né, aqui eu já falei também a sequência, e por último, Malaquias. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, com 4 capítulos, né? Também é o último em ordem cronológica, o último a ter sido escrito. Ele tem essas divisões. Então, primeiro Zacarias repreende os sacerdotes, depois no capítulo 3 ele profetiza sobre a vinda de João Batista, né, a voz que clama no deserto, profetiza também a vinda do Messias, fala sobre os dízimos, sobre a murmuração do povo. No capítulo 4 ele fala sobre o dia do Senhor, ou seja, sobre as profecias do futuro escatológico, e encerra o seu livro com uma profecia, dizendo que o profeta Elias, que subiu vivo aos céus, tem que retornar a este mundo um pouco antes da vinda do Senhor Jesus Cristo para preparar a nação de Israel para a vinda do Messias. Então, esse foi o estudo dos profetas menores do Antigo Testamento. Aqui nós concluímos o Antigo Testamento. E eu gostaria de fazer uma breve oração para que nós possamos encerrar o estudo de hoje e também o estudo da bibliologia do Antigo Testamento. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de poder ministrar o ensino da Tua palavra para o Teu povo, Senhor. Peço para que o Espírito Santo grave, Senhor, de forma firme, sólida nos corações de todos os que estão ouvindo esse estudo e dos que ouvirão ainda no futuro, para que as pessoas creiam cada vez mais que a Tua palavra é a verdade, ela é viva, ela é verdadeira, ela é histórica, ela é profética, ela é útil para todas as áreas da vida do ser humano.
Muito obrigado por tudo, Senhor. Essa é a oração que eu faço, já agradecendo em nome de Jesus. Amém. Encerramos aqui a bibliologia do Antigo Testamento com os profetas menores e não perca, na próxima quarta-feira eu iniciarei o estudo da bibliologia do Novo Testamento, falando sobre os evangelhos. Não perca, que Deus te abençoe e até a próxima.